Deus amado, Deus glorioso, poderoso, Deus das misericórdias, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora, por mais este momento que o Senhor até aqui nos tem trazido. E o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos. Ó Deus, e nós te suplicamos que as tuas misericórdias nos enquadrem, ó Deus, nos teus projetos, porque grandes são as tuas obras, muito mais do que o que possamos contar. Assim, Deus, nesta manhã, abençoa a nossa mente, ó Deus, para entendermos o nosso tempo, a nossa era e o tempo da nossa visitação. Glorifica o teu nome, ó Deus, neste momento, nos libertando, nos dando graça, colocando sobre nós a unção dos adoradores, a unção dos servos, porque não viemos aqui em busca de ouro e de prata, mas viemos em busca, ó Deus, da tua glória e da tua redenção. Abençoa-nos, pois sem ti absolutamente nada podemos fazer, mas confiamos no sangue derramado, confiamos, ó Deus, na tua palavra, confiamos na tua ministração, confiamos, porque até aqui nos tem ajudado, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos nessa manhã meditar em alguns detalhes que a gente sempre medita, em coisas que a gente sempre pensa, coisas que a gente sempre fala, mas às vezes é bom nós pararmos para falar especificamente só sobre aquilo, né? Determinados assuntos, fica bom de gravar na memória. Então você abra sua Bíblia em Lucas 18, nós queremos examinar um texto é o que nós conhecemos, a parábola do juiz iníquo. Quer dizer, iníquo é alguém mau, alguém com iniquidade, alguém carregado de pecado, alguém cheio de falsidade, enfim. Então disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, qual é o contexto? Primeiro nós temos que examinar. Qual é o assunto, por que Jesus teria dito esta parábola? Porque ele quer falar sobre a insistência, né? No caso aqui, em oração. Ou seja, Jesus então vai demonstrar que uma insistência na oração faz com que Deus haja. Então vamos lá, diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o tema central dessa parábola é a insistência em permanecer diante de Deus, o grande juiz de toda a terra. Esse é o tema que essa parábola está tratando. Imagina, Jesus deixou tantos exemplos da sua vida de oração, da sua caminhada, mas ele ainda vai e deixa tantos ensinamentos específicos. Mateus 6, o que nós chamamos de oração dominical. Aqui Jesus está de novo deixando uma parábola. Eu pergunto,
quantos de nós já nos conscientizamos do valor de uma oração? Eu te pergunto, faz alguma coisa pela África. Que condição você tem de fazer qualquer coisa pela África? Faz alguma coisa pela América, pela Oceania. Que condição você tem de fazer? Agora, eu te pergunto, a sua oração chega ou não chega lá? Nós não temos como, até hoje ainda não descobrimos, o valor de uma oração. Em que a Bíblia diz que Jesus Cristo, com o seu sangue, nos comprou para nos fazer dele um sacerdote. E considerando este nome, que vem da figura do Antigo Testamento, sacerdote é aquele que intercedia diante de Deus. O povo não tinha como ir a Deus. Tinha um sacerdote. Moisés era um sacerdote. Em todo o tempo da história da humanidade, nós temos visto, lá está o sacerdote. Abraão encontrou um sacerdote no meio do caminho, a quem ele deu o dízimo e etc., Melquisedeque. A Bíblia vem e diz que Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, explica o porquê. Então, se o povo não tem como ir a Deus, ele precisa passar pela figura do sacerdote. E a Bíblia diz que Jesus Cristo com seu sangue nos comprou. Eu pergunto, comprou a quem? Comprou a mim, comprou você. Todos nós fomos comprados. Então todos nós somos sacerdotes, cada um à sua maneira. Tem gente que Deus escolheu para compor música, tem gente que Deus escolheu para cantar música. Todos somos sacerdotes, mas uma coisa todos nós, independente do que exercemos, podemos fazer e devemos, que é orar. Quem canta tem que ter a vida de oração, quem compõe tem que orar, quem estuda a Bíblia tem que orar, quem prega, todo mundo tem que estar orando. E quando estamos orando, entra o sobrenatural. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor. Se eu me agrado do Senhor, o Espírito Santo é quem ministra no meu coração o que deve e o que não deve ser. Então, às vezes eu começo orando pela minha casa, daqui a pouco eu estou orando por quem eu nunca vi. Isto é um mover de Deus. Ah, Deus, aquelas pessoas que estão sendo mortas na China, aquelas que estão sendo... Nós sabemos que as coisas são sobrenaturais e é nisso que nós temos que aprender a andar, no sobrenatural. A figura do sacerdote está no meio, entre o povo e Deus. Quem é o sacerdote? A Igreja de Cristo é uma organização sacerdotal. Então, hoje você pode interceder pela África, pela Oceania, pelos Estados Unidos, por qualquer país do mundo, você pode interceder. E Deus vai traduzindo a sua oração e operando aquilo que lhe apraz. Vai te instruindo, vai movendo. Irmão, oração, nós ainda não experimentamos o que é uma oração no mover do Espírito. Nós temos usado a oração como gotas, como respingos que logo passam. E pode anotar que eu vou te dizer uma coisa, assim está me dizendo o Espírito Santo. Nós ainda não experimentamos a profundidade da oração. Quando estamos orando, quando estamos orando nessa profundidade, é como que entrar em êxtase. É como que ser arrebatado fora do corpo, teus sentidos vão embora. E muita gente não experimentou isso e nunca vai experimentar. Você chegar e se deparar com situações, começar a orar,
quando você vê, ué, onde é que eu estou? Caramba, até esqueci que eu estava aqui. Coisas assim que acontecem numa oração profunda de intimidade, coisas desse tipo, coisas que realmente abalam o mundo, que transformam vidas, isso, a grande massa dos cristãos, 99, qualquer coisa por cento, nunca experimentaram, nem nunca vai experimentar. Vê lá no Atos dos Apóstolos, foram perseguidos, foram açoitados, foram ameaçados. Aí quando saíram debaixo daquela ameaça, se reuniram, Senhor, olha para as suas ameaças, enquanto estende a tua mão e permite aos teus servos que falemos com toda a ousadia, dá-nos poder, nós queremos falar com intrepidez. Aí o apóstolo escreve dizendo assim, e moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Porque ele escreveu isso. Ele viu algo sobrenatural acontecer ali, no profundo da oração. E muitas vezes a nossa oração é um desencargo de consciência. É só um desencargo de consciência para dizer que não oramos. Vai ali, dobra o joelho 5 minutinhos, meu irmão, não é 5 minutinhos, é 5.000 minutinhos. Se você quiser sair dessa dimensão carnal e orar no mover do Espírito Santo, você tem que dar tempo para ele te dar tempo. Você tem que se esforçar, você tem que ser insistente. Aí Jesus está contando essa parábola, ele diz assim, olha, havia uma certa cidade, havia uma viúva. Não vamos nem questionar o que seria essa simbologia dessa viúva aí, né? Uma viúva, Israel é uma viúva? Não, Israel não é uma viúva. Por que Israel não é uma viúva? Porque Deus não morreu. Para Israel ser uma viúva, Deus teria que ter morrido. Na simbologia em que Deus era o marido de Israel. Israel é viúva? Não. Israel pode ser vista como uma desamparada, abandonada, mas viúva, só se alguém dissesse assim, Deus morreu. Se Deus não morreu, essa simbologia não recai sobre Israel. Amém, irmão? Deus não morreu, está tão vivo como sempre esteve. Bom, esquecendo as simbologias, vamos nos ater. Aí diz, a mulher vai lá, insiste, e o homem diz que não vai atender, mas depois esse homem ímpio, iníquo, sem vontade de fazer nada, por uma insistência, ele diz, tá bom, eu vou fazer, vou julgar a causa dessa mulher. Aí Jesus vem e diz assim, olha só, como o homem se sentiu importunado e quis logo se livrar daquela situação, até por medo de que no futuro esta mulher viesse a molestá-lo de alguma maneira. Aí ele diz assim, e Deus, ou seja, e Deus que é realmente justo, e Deus que vos ama, e Deus, como ele teria já dito, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus que deu o seu Filho, e Deus não vai fazer nada? Aí ele diz assim, ainda que para vocês, qual é a palavra que usa aqui? Ele pareça demorado, ou seja, Deus se atrasa, Deus é tardio. Tardio só para irar-se, né? A Bíblia diz, né? Ele vai dando oportunidades até esgotar. Então, aos nossos olhos, ainda que aos nossos olhos pareça demorado, Jesus está mostrando aí a nossa precipitação, né? Quando nós achamos que uma situação está demorando? Quando nós estamos afoitos, desesperados, não queremos mais aguardar, queremos ver aquilo concretizado diante dos nossos olhos. Esse negócio está demorando demais. É a minha ansiedade que diz que as coisas estão demorando. Mas quem realmente compreende as coisas de Deus, não acha nada demorado. Quem anda com Deus, nunca acha nada demorado.
Quem anda com Deus nunca fica ansioso. Quem tem intimidade profunda com Deus sabe muito bem que nenhuma folha cai da árvore sem que ele diga caia. Quem anda com Deus anda tranquilo. Por isso Jesus falou, ó, o mundo aí, isso, no contexto do mundo vocês têm aflições, mas eu deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, sempre que a Bíblia fala das nossas ansiedades, e que nós achamos que alguma coisa está demorada, é porque está faltando para nós entendimento, conhecimento e comunhão com Deus. Sabe, aquele desespero, eu tenho que resolver isso. Meu irmão, você pode até resolver as coisas que são naturais, mas as coisas que são espirituais não estão no teu domínio resolvê-las. As coisas espirituais estão sempre no domínio de Deus. E quem anda com Deus apenas espera que Ele mova o seu braço. Agora, a falta dessa comunhão faz as pessoas se desesperarem. Exemplo que nós conhecemos, há milhares de anos conhecemos, né? Deus diz, eu tenho uma obra na tua vida. O camarada vai fazer a obra acontecer. Eu tenho uma obra contigo na África. Ele diz, opa, vou tirar meu passaporte. Quem foi que disse que Deus precisa de passaporte? São as ansiedades que nós, como seres humanos, temos, que não aprendemos a dominar, colocar debaixo dos pés do Senhor, que nos faz ficar, ó, ansiosos, estressados. Caramba, está demorando. Demorando? Irmão, quem serve a Deus não tem nada demorado na sua vida. Tudo acontece a cada dia, na sua hora, minuto e segundo. É assim, é Deus dominando. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Foi Ele que escolheu. Se Ele escolheu, Ele vai fazer justiça. Aí ele diz assim, que a Ele clamam dia e noite. Quer dizer, olha essa situação do juiz iníquo, que se sentiu importunado. Agora, e Deus que vos escolheu, Deus que vos ama, Deus que vê o vosso clamor dia e noite, ou seja, Deus que vê o vosso clamor constante, dia e noite, constante, ou seja, comunhão, busca, incansável. Sabe? Quando que você não ora por uma situação? Quando você já orou e já viu que Deus já tomou a causa. E sabe quando que isso acontece? Quando a gente tem entendimento? Isso acontece na primeira oração. Isso acontece na primeira oração, meu irmão. Estávamos com uma causa? Estávamos não. Vou até dizer, na vista humana, estamos com uma causa. E eu busquei em Deus. O que fazer? Busquei o primeiro dia, busquei o segundo dia, pensei, somos seres pensativos e pensantes, pensei, de repente o Espírito Santo me mostrou um texto bíblico. Mostrou como? Me trouxe à memória um texto bíblico. E o texto diz o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu falei, opa, larguei de mão. Entende? 2 dias. De repente essa resposta poderia ter vindo no primeiro dia, se eu não estivesse tão ansioso, se eu não estivesse tão agoniado. Então, temos que, agora, é essa a palavra de Deus? É isso mesmo que a Bíblia diz? É isso mesmo que o Espírito Santo me trouxe? Então, meu irmão, eu tenho que largar-me nas ondas do Espírito Santo e descansar. O clamor, o nosso clamor, pelo nosso Deus que é justo, é ouvido, Deus que nos ama. Imagina Deus enviar seu Filho, para o que nós bem sabemos, e Ele não nos ouvir. Agora, se Deus me ouve, eu tenho aí nas mãos
como que eu vou chamar isso? Uma ferramenta. Se Deus me ouve, eu tenho uma ferramenta com a qual eu posso mexer na estrutura do mundo. Se Deus me ouve, eu tenho uma ferramenta com a qual eu posso mexer na estrutura do mundo. Amém? Qual é a igreja que tem colocado brasas sobre as cabeças do judiciário? Não somos nós? E quando foi que se viu tanta podridão do sistema judiciário como nos últimos dias que nós temos orado? Se eu tenho uma ferramenta que Deus me deu para trabalhar com ela, o meu Deus não tem limites, fronteiras, barreiras, não se vê detido por absolutamente nada. Eu tenho uma ferramenta com a qual eu posso mexer aonde eu quiser. Hoje, quando se fala em sistema judiciário, se fala em vergonha. Hoje, quando se fala no sistema político da nação, se fala numa vergonha. Mas enquanto as outras igrejas estão usando a ferramenta sem efeito, ó Deus, abençoa os homens do poder público. Ó Deus, abençoa as autoridades. Nós estamos dizendo, Deus, crava a tua espada na cabeça desses sanguinários, desses assassinos. Nós estamos usando a ferramenta certa, da maneira certa. E olha aí, as podridões aparecendo tudo. Olha como nós estamos vendo os absurdos, a tal ponto que até onde nós não poderíamos conhecer, não tínhamos como mexer, Deus está usando ímpio para denunciar ímpio. Mas quem tem usado a ferramenta de maneira correta, somos nós. É aqui nesse ministério que Deus nos tem dado o mover da oração para nós amontoarmos brasas sobre a cabeça daqueles que pensam que são poder e autoridade. Poder e autoridade nós só reconhecemos em um, que se chama Deus, em mais ninguém. Este é o prumo, a estrada que Deus nos tem dado a caminhar. Então, Jesus está dizendo assim, mesmo que Deus pareça demorado, aí ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vai parecer demorado para vocês, mas para mim eu estou dizendo o seguinte, vai ser depressa que ele vai fazer justiça. Ou seja, se para nós é demorado, mas se para Jesus está sendo depressa, a nossa ansiedade está muito extrapolante aí nessa história. Mas Jesus diz assim, digo-vos que depressa fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quer dizer, Jesus está falando, com tudo isso, que Deus é justo, que Deus vos ama, que Deus com certeza fará justiça, Ele não é tardio, a justiça dele será depressa. Com tudo isso, no final de toda essa história, quando eu retornar, o Filho do Homem retornar, será que eu acharei fé na terra? Ou seja, será que eu acharei alguém orando? Porque esse é o contexto, e para orar tem que ter fé, e muita fé. Já falei aqui desse ministério no começo, em que houve uma revelação que me deu muita lição, e eu pensei durante isso muito tempo. Um jovem aqui do ministério, um jovem que frequentava aqui a igreja, infelizmente hoje desviado, e esse jovem, uma vez conversando comigo, ele falou que orava sempre, que acordava nas madrugadas para orar. Eu me assustei com aquilo, que era uma pessoa que estava começando na igreja aqui há pouco tempo, e eu achei uma mudança muito radical, mas glória a Deus, tal. E um dia no meio da congregação houve uma revelação para esse jovem. Uma pessoa que orava, e orava muito, mas que Deus não ouvia. E ele foi identificado. Era ele. Orava muito e Deus não ouvia. Aí, a palavra foi a seguinte, Deus não te ouve mesmo. Sabe por quê? Porque você, quando ora, não acredita que Ele ouve. Acabou o culto,
E aquele jovem rodou para lá, para cá e veio falar comigo. Aí, pastor, eu quero dizer que é verdade mesmo. Eu oro muito, mas eu não acredito que Deus me ouve, eu não entendo como que Deus está me ouvindo. Falei assim, é incrível, como é que você ora, jogando palavras ao vento então? Que loucura é essa? Então ele mesmo confessou a situação, ou seja, a oração requer fé. Fé no invisível, fé no impossível, fé no inimaginável. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca, mas não crê nessa recompensa, nesse galardão, não tem sentido. E nós precisamos, irmãos, experimentar mais dessa oração. Nós não somos um ministério aqui preocupado com dinheiro. A nossa preocupação é que você realmente se transforme em um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós, eu, você. Deus não precisa de dinheiro. Ele tem os seus recursos da onde Ele quiser. Da cartola, da manga, da bota, do poder, do nada, Ele traz. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de instrumentos poderosos nas suas mãos. Então, toma cuidado para que a sua visão não saia do espiritual e fique mergulhada no natural. Porque eu já ouvi frases tipo, esse mês eu estou em paz com Deus, eu consegui dar o meu dízimo. Imagina uma frase dessa. O que você pode imaginar que exista de espiritual dentro de uma pessoa que diz um negócio desse? Esse mês eu consegui, ou esse mês eu estou em paz com Deus porque eu consegui dar o meu dízimo. Eu vinha numa luta, há muito tempo eu não conseguia dizimar, mas esse mês eu consegui, então agora eu estou em paz com Deus. A paz dela se resumiu em dar um dinheiro para Deus? Vai ver que Deus usou para tomar um caldo de cana na esquina, né? É uma piada. Então veja, um juiz iníquo, mas devido a uma insistência, ele julga uma causa. Agora, Jesus está dizendo, Deus, que é santo, que ama, que vos escolheu, que é o grande juiz de toda a terra, que não é demorado, ele fará a justiça depressa. Esse, o que vocês acham que ele vai fazer? Se um ímpio, se um iníquo, teve uma atitude devido a uma insistência, acabou cedendo, e Deus que tem prazer em atendê-los, Deus tem prazer em nos atender? Você pode imaginar que alguém que deu o seu filho em sacrifício por você, faria qualquer outra coisa? Paulo diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, não tem limite. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, você já sabe, não tem nada maior que Jesus Cristo que Deus pudesse dar para você. Ele deu por você o máximo, sabe? Sabe qual é o limite de Deus em oferecer alguma coisa? Esse limite já foi alcançado. Nós dizemos que Deus pode todas as coisas, de tudo Ele sempre faz algo novo, pois eu te digo que eu achei um limite de Deus, o de oferecer alguma coisa por mim. Ele não tem nada maior para oferecer por mim do que o que Ele já ofereceu. Achei um limite para Deus. Você tem ideia do que é isso? E achei mesmo. E quem quiser pode procurar onde for, não tem nada maior que isso. O maior que Deus tinha, Ele deu por mim, que é o seu filho. Eu achei um limite de Deus. Se eu achei esse limite,
Será que um canhão me faz andar para trás? Eu duvido. Será que uma leizinha de besta de um papel, um juiz panaca, um garotinho formado aí por faculdade, será que eu estou preocupado com eles? Deus atingiu o seu limite por amor a mim. E eu estou preocupado com o traficante que diz fecha a igreja. Eu estou preocupado com um bandido armado vestido de farda que diz que está na bronca comigo. Eu encontrei o limite de Deus no seu amor por mim. Eu achei. E você já achou? Você tem consciência? O que eu estou falando aqui para você é verdade ou você acha que não é bem assim? Deus ainda tem algo mais precioso. Deus não tem nada mais precioso que o seu filho. Para dar pela humanidade, não tem. Achamos um limite para Deus. E esse limite foi atingido por amor a nós. Para nos fazer o quê? Sacerdotes. Deus colocou na mão de seja lá quem for, rico ou pobre, com condições ou não, morando debaixo do viaduto ou no palácio, Deus colocou o maior, o melhor, o mais grandioso, ou seja, a capacidade de falarmos e Ele nos ouvir e agir pelas nossas orações. Nós precisamos rasgar o verbo mesmo, nós precisamos nos dar a Deus, trancar no quarto e celular, desliga. Porta, tranca com 7 chaves. Põe aquele negócio de tapar o ouvido, põe. Quem gritar por você, deixa gritar. Mas vai às águas profundas do Espírito. Tem que ir. Então Jesus está ensinando que... Fiquei impactado com o limite de Deus. Fiquei impressionado. Mas é a verdade. Jesus está falando que ainda que um ímpio, por insistência, um camarada é ímpio, né? Ele é mau, mas a insistência, a perseverança de uma viúva fez com que a graça, vamos assim dizer, né? A resposta fosse-lhe concedida. Agora, imagine Deus, que Jesus falou, depressa, Ele tem pressa. Deus, o que Ele não fará por nós? Agora, valorizar o que temos cabe a cada um de nós, né? Na pressa, nós acabamos não usando as ferramentas corretas, né? Eu já trabalhei em oficina, tem um quadro lá de ferramentas. 200 ferramentas presas num quadro. Aí estamos debaixo de um carro, o quadro de ferramenta está uns 15 metros, aí alguém precisa de uma ferramenta para soltar um parafusozinho ali, aí tem um alicate de pressão perto, o camarada diz assim, vou pegar aquela ferramenta daquele parafuso ali. Não, peraí, rapidinho, estou com pressa, vamos meter o alicate de pressão mesmo. Aí coloca o alicate de pressão. Quando coloca a primeira vez, ele escapa. Escapou, aí gastou o parafuso. Aí, não, peraí, agora eu vou apertar mais um pouquinho. Consegui, pronto, beleza. Ao passo que se fosse pegar a ferramenta certa, com paciência, né? Sai debaixo do carro, anda 15 metros, pega a ferramenta, volta, entra debaixo do carro de novo, encaixou, bonitinho, beleza, fácil. Não precisa bater a mão em canto nenhum, não precisa desgastar peças, não precisa nada. Mas sabe o que acontece isso? É a nossa pressa, a nossa ansiedade, faz com que a gente gere desgastes desnecessários e a resposta fica mais tardia. Às vezes tenta-se uma ferramenta errada várias vezes, aí se convence, não vai, não tem jeito não, pega lá a ferramenta.
Quem trabalhou em oficina sabe muito bem disso. Quando a gente está com pressa, deitado debaixo de um carro, a gente quer usar uma chave de fenda no lugar do alicate. O alicate no lugar da chave de fenda. Acha que vai dar certo. Assim é a nossa ansiedade com relação à comunhão com Deus e à oração. Nós precisamos parar diante desse Deus com calma. Orações por desencargo de consciência não funcionam. Você tem, aquele tempo é para Deus. Você lembra quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? No Santíssimo Lugar, para oferecer a oferta, a intercessão, a expiação pelo pecado da humanidade, enfim, quando o sacerdote entrava naquele lugar, acabou. Ele tinha que chegar lá e tinha coisas para ele realizar, tinha rituais, tinha sequências, ele tinha que chegar, botar as vestes, amarrar os sinetes, etc., prender a corda, vai lá, lava as mãos na pia, depois das pias ele reverencia não sei o que, ele faz não sei o que mais, ele pega o sacrifício, ele tinha sequências de situação, e imagina alguém fazer isso com pressa. Não se presta culto a Deus com pressa. A hora de Deus é de Deus. Já basta que nós damos para Deus apenas um dia por mês. Ainda vamos fazer com pressa? Uma oraçãozinha em casa. Não, caramba, eu estou em cima da hora. Meu trabalho. Não, mas eu vou orar aqui rapidinho. Meu irmão, quando você disser que vai orar rapidinho, entenda que você está se iludindo, está se enganando. Deus não aceita a oração rapidinho. Bom, vamos saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma experiência, né? Existem experiências tão poderosas que acontecem durante a oração. Eu já tive as minhas impactantes e hoje nós temos outras que vão sustentando aquelas impactantes e a vida vai seguindo. Temos alguma pergunta? Ninguém tem perguntas sobre oração? Tem alguma pergunta aí? Também não? Então, para nós fecharmos, sacerdócio. Entenda isto. Você tem na sua vida o sacerdócio de Jesus Cristo. Como diz Apocalipse, foi para isso que ele morreu, para isso que ele derramou o seu sangue, para te fazer um reino de sacerdotes. Agora, se a Bíblia é tão específica em dizer que Jesus derramou o sangue dele, derramou o sangue quer dizer todo aquele ritual, aquele sacrifício pelo qual ele passou, né? Desde o Getsêmani até a crucificação. Se ele fez isso, irmão, o que eu vou fazer então com este sacerdócio que Jesus me conquistou para mim? Eu digo uma coisa, quem exerce o sacerdócio, deixa eu dizer uma coisa, não é quem é sacerdote, mas quem exerce. Nós somos sacerdotes, estamos na fé, estamos no caminho da salvação, o sangue de Cristo está sobre nós, somos sacerdotes. Uma coisa é ser, e outra coisa é estar exercendo, desempenhando a função. Então, irmão, toma atitude, levanta, sai da mornidão, muda a tua história, muda a tua vida. Tem muita coisa pela frente. Agora, quem exerce o sacerdócio está no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, 1000 cairão ao seu lado e 10.000
à sua direita. Nenhuma pergunta? Então nós vamos dar uma paradinha e já já a gente vai voltar.